Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fizemos essa pequena pausa e agora nós retornamos para falar um pouquinho sobre algumas situações que podem acontecer no shopping e como reagir a essas situações, ok? Então eu elaborei aqui 4 cases, 4 situações que podem ocorrer e é muito interessante que vocês façam um trabalho em grupo, discutam entre vocês como que vocês agiriam caso essas situações venham a acontecer dentro do shopping com vocês, ok? Depois a gente acha que é bem interessante abrir para uma discussão, tá ok? Eu vou dar para vocês aqui, depois da leitura do caso, tudo um tempo para que vocês possam se reunir e conversar. O ideal é que vocês fiquem 10 minutos aí em discussão de cada situação e depois eu retorno falando um pouquinho de como seria a melhor forma de agir nessas situações, ok? Bom, então vamos lá para a primeira situação. A primeira situação é a seguinte: o cliente ele chega até o shopping para passear, é uma criança de 7 anos e quer ficar no parque, porém a criança tem uns movimentos diferentes das mãos e é mais agitada. Os pais comentam que ele é especial, mas que ainda não sabem qual que é o diagnóstico dele. Eles querem deixar o seu filho brincando no parque. Vão pagar pelo tempo que ficará na área com os brinquedos. Como devo receber essa família? Quais as principais informações que eu tenho que obter da família? Ok? Então nós vamos dar um tempo aí de 10 minutinhos para que vocês possam conversar, discutir entre vocês qual é a melhor forma de agir aí com esses familiares. Bom, agora que vocês já discutiram, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa situação. Aquele checklist que eu passei para vocês, por exemplo, no vídeo anterior, é muito interessante que vocês consigam pegar algumas informações ali. Você não precisa fazer todas aquelas perguntas, mas algumas informações são importantes para que vocês possam cuidar da criança ali no momento que ela estiver ali, né, utilizando os brinquedos naquela área, né, de playground, enfim. Então, seria muito legal, por exemplo, ter esse checklist aí à disposição dos profissionais, das pessoas que estão na linha de frente de atendimento, para poder fazer perguntas para essa família. Então, você não vai perguntar, né, entrar na questão aí do diagnóstico, não há essa necessidade. Mas tem informação importante, algumas informações ali importantes que a gente precisa saber para melhor atendê-lo, tá? Se vocês conseguirem designar uma pessoa, lógico, eu acredito que todos devem receber o treinamento e devem ser preparados. Só que tem algumas pessoas que têm mais facilidade aí para lidar com esse público. Então, se vocês conseguirem identificar dentro de cada loja ou cada frente de atendimento alguém que tem facilidade para lidar com esse público, seria interessante de repente colocar essa pessoa aí para fazer esse atendimento, ok? Muito bem, então agora nós vamos para o nosso segundo caso, nossa segunda situação. A segunda situação é a seguinte: o cliente ele vai até a praça da alimentação com seu filho. Ele está só com seu filho especial, com sua mochila mais a bolsa da criança. A sua mãe não está presente no momento. O shopping está cheio. Não tem mesa disponível para se alimentar e eles ficam andando pela praça da alimentação. Seu filho está com fome e as filas dos restaurantes estão imensas. Como poderíamos ajudar este pai com seu filho? Tá ok, pessoal? Então essa é mais uma situação aí que pode acontecer e eu deixo aí 10 minutinhos para vocês conversarem e refletirem sobre a melhor forma de atender esse pai que está sozinho com seu filho, lotado de bolsa, lotado de mochilas aí, né? Sem um lugar para sentar, sem ter como pegar a fila e cuidar do menino ao mesmo tempo. E aí? Como que vocês agiriam? Fica a pergunta.
Bom, pessoal, eu acredito então que todos vocês já conversaram aí, né? Os grupos já conversaram sobre esse tema aí que a gente trouxe, que é do pai na praça da alimentação com seu filho, né? E qual que é a melhor forma de a gente atender essa família? Seria muito interessante que as pessoas que estão na praça da alimentação, os seguranças, né? E até as pessoas da limpeza, de repente, consigam identificar, ver essa situação, né? Olha, como que a gente pode fazer para resolver? Então, vamos lá, chamam segurança, né? E colocam segurança ali responsável para achar uma mesa para essa família, tá? Então, eu acho que essa seria a primeira questão aí a ser solucionada, achar uma mesa para esse pai e para esse filho, né? Um profissional ali da segurança, um profissional da limpeza, vai achar essa mesa, vai acomodar essa família na mesa, primeiramente, e vai perguntar para essa família, né? Perguntar para esse pai. Vocês já sabem o que o senhor quer comer, o que o senhor vai dar para o seu filho? Eu posso ajudar o senhor fazendo um pedido, né? Ou, de repente, eu posso pedir para que alguém da loja venha aqui até o senhor e faça o pedido para o senhor, por exemplo, tá? É uma outra forma de estar ajudando essa família. Então, ele está ali acomodado, ele já acomodou o filho, acomodou as coisas que ele está carregando, e aí ele receberia esse atendimento prioritário ali na mesa mesmo, sem precisar ficar se deslocando, né, com tudo aquilo que ele está carregando e também ter que dar conta do filho dele, ok? Então essa seria a minha sugestão para a situação 2. Agora nós vamos falar na situação 3. Qual que é essa situação? Uma mãe está com seus 2 filhos no shopping. Um pequeno de 4 anos e o outro especial. Então, uma das crianças era especial, a outra não. Seu filho especial começa a correr pelo shopping e quando ela o alcança, ele começa a bater nela, a se jogar no chão, enfim, começa a apresentar ali um comportamento agressivo. Como podemos ajudar essa mãe a administrar a crise com seu filho? Que situação difícil, né? Mas é uma situação que pode sim acontecer dentro do shopping. Às vezes essa criança, ela está com a medicação dela desregulada, ou ela tem mesmo esse padrão de comportamento, né, que precisa ser trabalhado com terapias, tudo como a gente falou aí nos vídeos anteriores. Então ela precisa de uma ajuda ali naquele momento. Então, como fazer para ajudar essa família? Fica aí a situação 3 para vocês se reunirem, conversarem de como a gente pode fazer para ajudar essa mãe com os 2 filhos, sendo que um deles está em crise. Bom, eu acredito que já deu tempinho suficiente aí para vocês conversarem, vocês discutirem sobre essa situação da mãe com o filho. E aí é muito importante, né, que chegue alguém aí próximo dessa mãe e tente ampará-la e tente ajudá-la, porque muitas vezes acontece o que eu já vi acontecer em outros locais, né? As pessoas veem essa situação acontecendo e tentam se afastar, muitas vezes nem se aproximam para perguntar se está precisando de ajuda, né? Então é importante que o shopping tenha funcionários sempre circulando aí nos corredores para garantir que numa situação dessa tem alguém que possa ir lá e possa ajudar. Acredito que nessa situação também, né, entraria esses profissionais que ficam circulando mais no shopping, né, nos corredores do shopping, ou às vezes até algum lojista pode identificar essa situação e chamar alguém ali da segurança para ajudar, né? Seria interessante colocar essa mãe junto com colocar a criança sentada em algum lugar, levar a mãe, colocar a mãe e a criança que é menor, né, que tá com a criança em crise aí, deixar o irmãozinho aí sentado no caso, a mãe ali junto, perguntar para a mãe, olha, tem uma sala ali que é mais tranquila, vamos até lá?
Aí pedir para a mãe conversar com o filho, a gente tenta levar essa criança para um lugar mais calmo. O ideal seria isso, a gente tentar levar essa criança para um lugar mais calmo, um lugar onde não tenha móveis, onde não tenha nada que essa criança ela possa se machucar ou que ela possa nos ferir também, né? Que possa jogar, arremessar alguma coisa em vocês, que são os funcionários. Tá? Então, se tiver um espaço desse no shopping, seria bem bacana levar essa família até esse lugar, até para evitar uma certa exposição, né, dessa situação aí, de colocar essa mãe numa situação delicada ali na frente de todo mundo. Então, se vocês tiverem como obter esse recurso de ter uma sala, levar essa família até lá, né, seria a melhor das opções. Caso contrário, então, acomodar essa mãe, essa criança num banco, né? Deixar as coisas deles ali, deixá-la sentada, perguntar se precisa de água, pedir para alguém trazer água ali, a criança que está no chão, que está se jogando ali, que está batendo, aí tentar conversar com a criança. A gente não vai dar bronca na criança, tá? Isso daí é muito importante, né? Mesmo porque a criança ela não tem nenhum vínculo com a gente. Então, se eu chego nessa criança e chego dando bronca, há uma grande probabilidade dessa criança avançar em mim, vir bater em mim. Então, a gente não vai fazer isso, né? A gente tem que colocar panos quentes, aí a gente tem que acalmar a situação, tá? E não atear fogo na situação. Então, eu não vou chegar brigando com essa criança aí para ela vir para cima de mim e me agredir, né? Eu vou chegar tentando acalmar a situação. Então, perguntar para a mãe, o que houve, mãe, por que ele tá desse jeito, né? Como que eu posso ajudar a senhora? Isso acontece sempre, né? Como que ele se acalma? Tem alguma coisa que ele gosta? Ele gosta de assistir alguma coisa no celular, né? Então, vai lá, pergunta o nome dele, né? Como é o nome dele? Aí eu vou pegar, vou perguntar o nome da criança, vou tentar estabelecer um contato, conversar com a criança, né? Vou falar para ela, olha, se acalma, né? Você gosta de ver Patrulha Canina no celular? Você gosta de ver a galinha pintadinha? Você gosta de ver Naruto? O que você gosta de ver? E aí eu tento procurar vídeos, né? Fazendo com que a criança ela se atraia, que ela saia daquela situação e que ela se atraia ali por alguma coisa que você está oferecendo. Por isso que é muito importante a gente colher dados do que essa criança gosta. Sempre que nós vamos trabalhar com esse perfil de crianças que tem transtorno, a gente precisa saber quais são as preferências dessa criança. Porque é através das preferências que eu chego na criança, ok? Então essa é a situação 3. E agora nós vamos para a última situação, que é a situação 4, né? Como que é a situação 4? Na situação 4, os pais eles estão passeando pelas lojas com seu filho. Ele tem autismo, já diagnosticado. De repente, a criança começa a gritar, a colocar as mãos no ouvido e chorar. Os pais tentam acalmá-lo, mas não conseguem. Ele agita as mãos e grita. Chora, mas não apresenta agressividade, só alguns sinais ali de agitação. Eles pretendiam ir ao cinema. Seu filho fala, apesar do autismo, mas ele tem um bom entendimento também dos comandos. Que bom, né? Então aí a gente caiu numa situação onde a pessoa ela já está diagnosticada com autismo, mas é uma pessoa que tem provavelmente aí um autismo de alto funcionamento, que são os Aspergers, muitas vezes que nós falamos, e ele fala e ele entende comandos. Então, como que a gente faria para ajudar essa família? Sendo que o destino dele seria o cinema. Como que a gente faz? Eu vou deixar 10 minutinhos aí para vocês conversarem sobre essa situação. Legal, pessoal. Então, já passaram aí os 10 minutos e a gente vai falar um pouquinho sobre essa determinada situação, onde eu tenho aí aparentemente uma pessoa com uma hipersensibilidade, né, ao local, de repente, né, é muito movimentado, ao barulho que está fazendo no local. E aí eu vou mais uma vez perguntar o nome dele, vou conversar com essa família, se isso sempre acontece,
se eles costumam sempre passear pelo shopping, sempre trazê-lo ao cinema. Eu vou tentar conversar com a pessoa que está em crise ali, de agitação, conversar, perguntar para ele o que está acontecendo, por que você está assim, como que a gente pode fazer para te ajudar. E aí a gente pode oferecer para essa família, de repente, uma outra rota ali de acesso até o cinema. E chegando no cinema, seria interessante disponibilizar aí do quadro de rotinas, para que essa família possa conversar com o filho, que está em crise, falando para ele o passo a passo ali do que vai acontecer, e perguntar para a família, olha, nós temos alguns fones aqui, a senhora gostaria de estar colocando nele, vocês gostariam de estar colocando nele até acessar o cinema? Como que funciona? Porque no cinema, geralmente, também o barulho é muito estrondoso, Então, muito provavelmente, essa pessoa, de repente, seja muito sensível ao lugar com muitas pessoas, à agitação e não ao barulho, Porque, muito provavelmente, se ela fosse hipersensível ao barulho, ela não iria ao cinema, tá? E aí a gente entra numa questão muito interessante aí, porque as famílias, geralmente, eles conhecem os seus filhos e eles procuram muitas vezes lugares onde eles sabem que eles não vão enfrentar uma situação difícil, uma situação de crise, com essa criança ou com esse adolescente. Então, eu já vi, na escola que eu trabalho, por exemplo, eles fizeram uma sessão especial para as pessoas que têm autismo, para os alunos da escola. Eles foram ao cinema, adoraram, curtiram, comeram pipoca, tudo, como uma pessoa típica. Então, é muito importante a gente entender, o que motivou essa família a ir lá, a fazer esse passeio, se de repente é um momento, uma fase na vida daquela pessoa que ela está passando por aquela agitação. De repente, ela sempre foi ao cinema, mas naquele dia está agitado, de repente não é o melhor dia para ir no cinema, Se a gente não conseguir acalmar essa pessoa, qual é a melhor situação? Vamos tentar remarcar, ir até a pessoa ali do cinema, que vende os ingressos, conversar, olha, tem como a gente remarcar o filme, porque eles vieram com o filho, só que o filho se agitou aqui, tem como a gente remarcar a sessão para um outro dia, um dia para que ele esteja mais calmo. Então, fornecer, essas facilidades aí para a família, tá? Para que ela possa usufruir aí do passeio como os demais, tá ok? Então, ficam essas dicas aqui hoje para vocês. Um abraço e a gente se fala no próximo vídeo, que temos mais um aí para falar sobre a questão da agressividade, Então, como lidar aí com o comportamento agressivo.